vamos começar então a falar de fisioterapia. Se deixar, o Samir vai falar aí de maratona aquática, a gente não vai falar de fisioterapia. E eu tenho certeza que vocês vão querer mais ver eu e o Samir falar de maratona aquática, mas é importante falar aí um pouco da prevenção também, né, pessoal? Bom, meu nome é Alexander Heder, eu sou fisioterapeuta, sou nadador, fui nadador profissional, hoje eu sou nadador for fun, mas eu gosto de nadar até hoje, nunca parei, sempre estou aí tentando fazer alguma coisa na natação. Bom, primeira coisa, eu queria entender um pouco de cada um aqui, eu sei que não vou falar de cada um, mas assim, todo mundo aqui é nadador ou nada, né? Ou é técnico, tem uma familiaridade boa com a natação. É verdade isso? Tá. Quem já se machucou nadando aqui? Ou teve dor, alguma coisa nesse sentido? Bastante gente, né? A maioria, né? Bom, pois é. A fisioterapia, na verdade, né? Ela é uma profissão. Eu acho importante a gente entender o que funciona a fisioterapia, né? O que é a fisioterapia? A gente fica num limbo às vezes e muita gente não entende direito o que é ser fisioterapeuta, o que é a profissão fisioterapia. Nós somos profissionais do movimento e da função. Nossa obrigação não é. Nós não necessariamente somos profissionais da patologia, ao contrário, somos profissionais da função. Então, nosso objetivo é devolver função, é devolver movimento, é devolver o profissional para a área dele, é devolver o nadador para nadar, o atleta para fazer o esporte dele, né? E uma segunda função da fisioterapia, que eu considero tão importante quanto, é a função informativa, a função educacional, né? Então, eu estava conversando com o Samir antes da palestra, falando para ele que a gente tem uma função importante, e o atleta tem que entender isso, o técnico tem que entender isso, que as pessoas precisam se conhecer, e com boas informações, não com informações nocivas, né, que a gente chama de nocebos, informações que causam medo para a gente de se mexer ou de fazer movimento. O movimento, na verdade, é a solução, né? Então, informações adequadas que fazem com que a gente tenha segurança de continuar se movimentando. Então, essa é a nossa profissão. Conectar a interdisciplina, trabalhar dentro dessa engrenagem da interdisciplina e explicar para os atletas e tentar fazer com que eles entendam e se conheçam para que eles sejam autossuficientes. A gente chama de autoeficácia, né? A gente não quer um cara dependente na fisioterapia, né? A gente não quer um cara com dor crônica, a gente quer um cara que tenha a suficiência para ter uma dor, procurar um profissional e lidar com isso e também saber lidar sozinho com isso, né? Para isso, a minha missão hoje aqui é falar das principais lesões de natação em piscina e águas abertas e a prevenção de lesão em nadadores. Mas entre isso aqui, existe um limbo muito grande, tá? Porque a minha missão aqui é vocês entenderem que prevenção de lesão não é fazer borrachinha só, né? Existe muita coisa envolvida em lesão. Primeiro a gente precisa entender o que é lesão. O que é lesão, o que é dor, como que a gente chega nesse ponto, e aí sim a gente vai entender como a gente vai prevenir. E provavelmente eu não vou precisar nem falar muito, vocês vão entender como prevenir. A minha palestra aqui, eu tenho palestras meio que eu faço para fisioterapeutas, para congressos mais bem voltados para fisioterapia e para nadadores, né? Então eu tenho um mix aqui. Então eu vou tentar falar de forma mais simples possível para a gente poder todo mundo entender aqui o que eu vou falar. Se tiverem alguma dúvida, falem, pô, Alex, eu não entendi esse termo, alguma coisa assim, a gente volta. Mas eu vou tentar usar a linguagem mais simples, que é a linguagem que eu uso com meus pacientes, tá? Com meus atletas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que a lesão ela é multifatorial e complexa, né? E aí a gente vai se perguntar muitas vezes, será que é possível prevenir? Né? A gente fala que você vai num congresso internacional hoje de fisioterapia e fala de prevenção de lesão, todo mundo fica meio assim, porque será que a gente consegue? Quanto a gente consegue? Né? E isso é importante a gente entender. Claro que a gente pode prevenir através de uma qualidade de vida e uma boa saúde, mas talvez prevenir 100%, não sei. A gente vai ter que disseminar isso. Bom, eu vou passar rápido aqui, porque isso o Samir vai falar um pouco de natação e maratona aquática, né? A gente tem a diferença, porque se eu for falar de prevenção de lesão em nadador e piscina, eu sei que tem que ter diferença, né? A piscina é um ambiente controlado, o mar não, né? Águas abertas, mar, rio, tem correnteza, temperatura, densidade, ondulação, né? As distâncias são diferentes, né? Até mesmo no triatlon, né? Que ele entra nesse pool de natação, né? E aí essa diferença que a gente fala, a primeira coisa é assim, a técnica é basicamente a mesma, a gente já bateu muito a cabeça em relação à técnica, e o fisioterapeuta, quando a gente fala de lesão, a gente tem que falar sobre técnica também, né? Antigamente a gente achava que o nadador de maratona aquática era o cara menorzinho, que tinha uma cadência alta, né? E aqui é o Patonieri,
que é realmente campeão, recordista mundial e nada maratona aquática, nada piscina. Mas aqui está o Florian, né? Que se você olhar e ele chegasse lá há um tempo atrás e fosse fazer um teste de natação, o cara ia falar, pô, nadador de 200 livre, né? Nadador de 200 livre. E o cara é campeão olímpico e campeão mundial de maratona aquática e natação, né? E aí você fala, mas isso é uma coisa recente? Mais ou menos, né? O Ferrer, há 8 anos atrás, acho que até mais, né? 12 anos atrás, foi campeão olímpico com um estilo praticamente pegada dupla. Então, hoje não dá mais para você falar, né, que o nadador de maratona aquática é o cara com alta cadência e tudo mais. Mas, na verdade, o que você vai falar é que existe a individualidade de cada um, e quando você vai no Mundial de Maratona Aquática, você vai ver todo tipo de estilo, mas você vai ver muita técnica perto de natação, de piscina mesmo, e muita eficiência, né? A própria Ana Marcela mudou muito o gestual dela, e hoje ela é uma atleta muito eficiente. A diferença dos treinos, acho que o Samir vai falar isso, né? O treino de piscina, a gente tenta fazer mais o keep the pace, e na maratona aquática os treinos têm mais change the pace. Quando eu falo de lesão, eu tenho que saber disso, eu tenho que entender que talvez seja um pouco diferente, né, o treino. As provas de maratona aquática têm contato, isso também vai diretamente linkar comigo. Quando você pega a epidemiologia de Olimpíada, por exemplo, lesões, você vai ver que tem muito contato mesmo, chute no olho, nariz quebrado, e faz parte da maratona aquática, né? É um ambiente hostil muitas vezes, né? E as roupas de borracha, que fazem muita parte nessa, quando eu falo de lesão. Eu já tratei alguns atletas profissionais que tiveram uma lesão ou tiveram algum desconforto, alguma disfunção pós 10 quilômetros de roupa de borracha. Porque o atleta da FINA, ele tem que usar roupa de borracha inteira, tá? E ele não está muito acostumado a usar roupa de borracha, muito mais 10 quilômetros, muito menos 10 quilômetros, né? Então tem um pouco de restrição de movimento, você acaba aumentando um pouco a tensão e muitas vezes a sobrecarga é um pouco maior do que uma prova sem a roupa de borracha, né? Eles não gostam nada de usar roupa de borracha, o pessoal mais de elite, né? E a respiração, a gente vai voltar nesse quadro mais para frente, mas a ideia é de você orientar, né, e respirar lateral, ou orientar e não tentar o mínimo possível levantar o corpo, isso faz parte também quando a gente fala de prevenção de lesão, e a gente vai entender que isso tem uma ligação direta com o ombro, né? Bom, esse é um estudo que eu fiz em 2002 com a seleção brasileira, tá, de piscina, para a gente entender quais são as principais lesões na natação. A gente tem um índice alto aqui, em 2002 a gente tinha um índice alto de ombro, tá? Isso aqui é só piscina, tá, pessoal? Isso faz diferença. Cervical relativamente alto, lombar também alto, aí é um mix aqui de afecções. Joelho bem alto, mas eu tinha muito nadador de peito na amostra, tá? Então, talvez por isso que a gente tem esse índice alto. Aqui é uma revisão de 2020 de epidemiologia, né? Ou seja, e agora, em 2020, mudou alguma coisa? A gente achou o que eles acharam no estudo, muita lesão muscular, tendínia no ombro, joelho e região lombar em nadadores adultos. Se alguém for da área e quiser, todos os estudos estão com as referências aqui, tá, pessoal? Então, a gente vê que não mudou muita coisa em relação a isso. As revisões que eu achei mostram dificuldade em apontar, né? Porque realmente tem muitos fatores envolvidos quando a gente fala sobre o tipo de lesão, né? Fatores de risco, né? Bom, o que eu encontro na minha clínica não muda muito em relação a isso. O que muda é que na minha clínica eu encontro hoje em dia, quando eu vou avaliar um cara com dor lombar, com dor no ombro, desculpa, eu vou fatalmente avaliar a cervical dele, tá? Isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa da literatura. Hoje a gente não tem como avaliar ombro se a gente não avaliar primeiro cervical. Avaliar cervical, faz alguns testes cervical, mudou algum sintoma no ombro? Mudou. Beleza, vamos trabalhar a cervical, depois a gente vê. Trabalhou cervical, melhorou a cervical, melhorou sintomas, continua sintoma no ombro, a gente passa para torácica. Torácica, mexeu em torácica, teve alguma repercussão em ombro? Teve, então vamos trabalhar torácica. Não teve, vamos direto para escápula e ombro. Teve torácica, mexeu em torácica, continua tendo sintoma no ombro, sintoma no ombro. E quando a gente fala de guideline, pessoal, eu vou falar guideline algumas vezes, eu estou falando como é que eu posso dizer? São guias que são feitos por profissionais que mostram o melhor caminho para se tratar um paciente, né, ou para se levar de acordo com a lesão. E os guidelines internacionais de ombro, eles começam falando, não se preocupe com a ressonância magnética. A ressonância magnética e os exames de imagem, eles são para confirmar ou se tiver alguma diferença no desfecho final. Então, a primeira coisa que você vai fazer é fazer um screening e o exame clínico manda. O exame clínico manda, tá? Então, nesse ponto,
eu vou avaliar tudo isso. Então, na minha clínica, muitas vezes, eu vou chegar em um cara com dor no ombro, mas que o problema está na cervical, ou que o problema está na torácica, tá? Ou que, na verdade, a disfunção primária está na cervical e na torácica, e a dor está no ombro. Então, vai mudar isso aqui. Por isso que é tão difícil você identificar isso. Tá? Eu encontro muito lombar também hoje em dia na clínica e joelho, mas aí eu acho que é mais por conta da parte física que mudou muito de 2002 para agora. A gente está trabalhando muito mais a parte física e está muito mais esperto em relação a isso e está sendo muito mais forte, né, esse trabalho. Mas lembrar também que a lombar, por exemplo, na maratona aquática, eu atendo muito paciente de maratona aquática com lombar, né, com dor lombar. E aí a gente precisa entender que existe uma sobrecarga grande. Pensar que um cara treina na piscina fazendo virada o tempo inteiro, aí de repente o cara vai para o mar e fica lá 1 hora, 1 hora e meia, às vezes até mais, numa posição de extensão. O cara trabalha sentado, faz a natação na piscina fazendo virada, ou seja, ele usa muita flexão e chega ali na maratona aquática ele está extensão o tempo inteiro. O Samir sofreu um pouco disso, né, Samir? Lembra? E a gente fez um trabalho de extensão e isso melhorou para ele poder perdurar nessa manutenção de extensão por mais tempo, né? Bom, quando eu vou pensar em dor, pessoal, eu preciso entender que dor, primeira coisa é o conceito da dor, né? A dor é uma, ela provém de uma ameaça de algo que pode ou não danificar meu tecido, né? Então, assim, uma ameaça já pode desencadear dor, né? É um alarme do nosso corpo. Eu vou tentar falar do jeito mais simples possível. A dor é um alarme no nosso corpo, né? Então, se eu olhar uma pessoa tendo uma fratura exposta na minha frente, eu posso sentir dor por ela, né? Naquele primeiro momento, aquele primeiro visual pode me causar dor. Então, dor é uma coisa bem complexa, ela não está necessariamente linkada com o tamanho do dano tecidual, ou seja, ela não está linkada com o tamanho do seu problema, do seu machucado músculo-esquelético, por exemplo. Isso não tem um link perfeito nisso. Por isso que muda tudo na hora que a gente vai trabalhar a dor. Isso aqui é um slide de um trabalho de dor lombar crônica, tá, pessoal? E aí, qual que é a ideia desse trabalho? É mostrar todas as influências que a dor lombar crônica tem. Ou seja, tudo isso aqui influencia na dor lombar, tá? Então, a gente tem um balão tamanho quase da dor, né? E aí você vê aqui, ó, fatores individuais, tá de amarelo. Todos os fatores individuais têm relação com dor lombar. Fatores psicológicos. Todos os fatores psicológicos que vão ter relação com dor lombar. Então, você entende o tamanho da bronca que é dor? Tá? O que a gente está falando quando a gente está falando de dor, principalmente as dores que perduram? A gente está falando muito mais do que simplesmente uma lesão musculoesquelética. Tá? Eu pus esse slide aqui porque é importante a gente entender o tamanho do guarda-chuva que a gente vai conversar. Quando a gente fala do nadador, a gente tem que entender, então, que coisas importantes que vão influenciar na dor de um atleta ou numa lesão são lesões prévias, é uma das coisas que mais tem evidência aí que pode acarretar em novas lesões. Carga de treino, tá? E quando eu falo carga de treino, muitas vezes não é o volume alto, e sim as mudanças de volume repentino ou a falta de progressão do volume. Sexo, biomecânica, ansiedade, estresse, fatores psicológicos, recuperação e sono, muito importante, controle neuromuscular, equilíbrio muscular, ambiente, hidratação, alterações biomecânicas, material. E aí, quando a gente fala de material, não é que você usa palmar ou você usa pé de pato, você tem mais chance de lesionar. Mas, pô, aquele cara que usa 90% do treino dele pé de pato ou 90% do treino dele palmar. Eu tinha muitos amigos que faziam isso. E aí a gente pega aquela gama de coisas que influenciam a dor. E aí a gente entende que hoje, para você tratar uma pessoa ou uma lesão, a gente não pode mais ficar só no bio, né? Não só nas coisas musculoesqueléticas, né? Ou seja, nas funções musculoesqueléticas. A gente tem que dar atenção no psico e a gente tem que dar atenção no social, né? Tudo que tem em relação à parte psicológica e tudo que tem em relação à parte social. Como tá o social desse atleta, como está a relação dele com o técnico, com a família, isso tudo influencia. E cada atleta, cada pessoa vai ter uma relação diferente com isso, tá? Esse é um artigo que fala exatamente sobre dor em atleta, tá, pessoal? Então, tem um atleta que vai chegar para mim e eu vou saber que a lesão dele tem muito mais relação músculo-esquelética. E tem um outro atleta que a relação musculoesquelética é importante, mas a parte social é bem importante. Eu preciso entender isso aqui, tá? E vai ter um atleta que vai ter um fator psicológico muito grande. E aí eu preciso saber
como fazer o trabalho, como procurar um psicólogo, uma equipe interdisciplinar para me ajudar. Aqui na parte social, muitas vezes pode ser um problema com o técnico, né? O cara que é atleta mesmo, que convive com o técnico 24 horas por dia, o cara convive mais com o técnico com a família dele. Né? Talvez isso seja uma conversa importante a ser feita aqui nesse momento. Então, antes de começar qualquer trabalho, eu preciso identificar onde eu estou me metendo e onde o meu atleta está. Ah, para que você está falando isso para a gente, Alex? A gente, às vezes, aqui a gente tem alguns atletas e tal, porque vocês também têm que identificar isso. Isso faz parte de você ter uma autoeficácia e tentar entender como é que é a sua lesão e de onde ela vem. Né? E aí a gente vai cair fatalmente na importância da saúde geral, pensar em lesão, né? Então, pô, se eu estou pensando em tudo influencia na minha lesão, tá? Então, qual é a minha postura fora do treino, né? Tem um estudo interessante que mostrava uns atletas australianos que estavam com... eles tinham um alto índice de dor lombar, a gente está vendo que está aumentando o índice de dor lombar, e o problema é que o cara treinava lá suas 4, 5 horas, mas o resto do dia o cara ficava no computador ou no celular jogado, entendeu? Ah, mas é errada a postura. Qual é a postura ideal? Há anos atrás eu falaria para você, ó, antes eu vou pôr um parênteses que a minha profissão é uma profissão mutante, né? 90% do que eu aprendi na faculdade eu não uso mais, talvez até mais, tá, pessoal? Estou falando 90% para ser bonzinho. Mas há anos atrás falava, a postura ideal é essa, a ergonomia perfeita em frente ao computador é essa. Hoje, se você vai procurar na literatura postura ideal, a postura ideal é a próxima. Ou seja, a gente tem que estar em movimento, entendeu? Então, o ideal é que a gente se movimente mais. Essa é a grande verdade. Existe uma briga tremenda hoje com a história do TechSnacks, né? Que é o computador, a dor na cervical por celular, mas se você vai ver na literatura mesmo, assim, a gente talvez não tem nenhuma correlação direta com isso, a gente tem que se movimentar, né? A postura em si não é o problema é o longo período na postura, é o cara que fica o dia inteiro naquela postura, ou mais de horas naquela postura. Tá? Então, por exemplo, na pandemia que deu uma chuva de dor lombar porque os caras começaram a ficar home office parados, uma das alternativas que deu muito certo para a gente no consultório não foi fazer ergonomia de trabalho, porque esses caras compravam as cadeiras mais impressionantes que você imagina. O cara chegava e falava, já comprei a cadeira X, Y, Z, ela olhava a cadeira do cara e falava, meu Deus, até massagem fazia delícia, assim. Só que o cara continuava com dor, por quê? Porque o problema talvez fosse movimento. O que a gente fazia? Uma hora trabalha sentado, uma hora trabalha em pé. Melhorou pra caramba o índice de dor lombar dos caras, entendeu? Então é movimento, pessoal. Tá? Descanso, pô, cansado de falar descanso, né? Hoje a gente tem relógio que monitora sono, a gente tem anel que monitora sono, e quando a gente pega atleta profissional, o cara chega de manhã e vai classificar o sono dele, e se ele não tem algum equipamento que classifica o sono dele. Então sono, importantíssimo sono, e não é só o tempo de sono, mas a qualidade do sono, higiene do sono. Isso é importante, é legal ver, tem vários estudos interessantes e coisas e dicas simples de dormir bem, sabe? Desde quarto 18 graus, luz, evitar celular na cama, tem um monte de dica importante que ajuda muito a você ter uma qualidade de sono, e a qualidade de sono vai influenciar diretamente na sua saúde e diretamente nas suas lesões. Alimentação, bom, alimentação nem se fala, acho que isso já é um ponto batido, sabe? Tem mais, vou inflamar menos, então uma boa alimentação vai influenciar diretamente na lesão. A gente tem bastante estudo correlacionando. Eu trabalho diretamente com nutricionista e psicólogo o tempo inteiro com meus atletas. São as pessoas que eu mais falo. Né? O técnico também, óbvio. Os fatores psicológicos, né? Que vão criar barreiras até na reabilitação. Mas, assim, a gente tem que lembrar, se a dor é um alarme, né? Se eu estiver estressado, se eu estiver em estado de estresse prolongado, que, por exemplo, na minha cidade é comum, lá que eu estou na capital ali, todo mundo que chega para mim chega nesse estado de estresse elevado, todas as respostas do corpo dessa pessoa vão ser exageradas, tá? Então, a resposta de dor de um cara que está estressada, ela é uma resposta exagerada. Ou seja, o cara está exagerando? Não. A dor dele está maior porque ele está estressado, ou ele está sentindo mais incômodo porque ele está estressado, tá? E eu não vou nem entrar nas patologias ou nas condições psicológicas, que também vão influenciar diretamente a dor, tá? E que vão criar barreiras na reabilitação, né? Eu falei para o Samir, assim, a gente tem muitos mitos e crenças, tanto na minha área de fisioterapia como na área médica, né? E vão entrar nesses fatores psicológicos. Então, de novo, há 20 anos atrás, quando eu fiz aquele trabalho, eu, por exemplo, tive uma hérnia de disco muito forte. Eu já tinha terminado a faculdade,
E eu não conseguia sair do meu carro. Fui em 5 cirurgiões, os caras falaram, meu, cirurgia, passa a faca. Aí eu falei, bom, eu sou fisioterapeuta, né? Eu vou tentar um tratamento conservador, mesmo que eu até acho que vou ter que fazer cirurgia, eu falei, mas eu vou fazer o tratamento conservador. E eu fiz o tratamento conservador e por muitos anos eu falei, eu vou estudar muito coluna. E eu fiquei bitolado em coluna, vocês não têm ideia. Eu fiz todos os congressos que você podem imaginar de coluna, mais que natação, eu fiquei louco por coluna. E aí eu comecei a entender que existem muitos mitos e crenças em relação à coluna, por exemplo, e um dos deles é a hérnia de disco, né? É um mito tremendo. E muitos médicos ali, se eu não tivesse ido atrás do jeito que eu fui, teriam condenado minha carreira. Eu não teria mais nadado, porque os caras falavam, meu, esquece, natação então. E aí você vai falar, natação então, né? Aí você fala, aí ele fala, natação é bom, você não pode correr. Aí eu falo, pô, mas eu posso treinar? Não, competir não pode. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Ele falou, não, vai correr. Não, vai correr não corre nada. Aí você vai ver os estudos, realmente os estudos mostram que natação é um dos piores exercícios para hernia de disco, corrida é um dos melhores, mas o que o estudo não fala é que se você tem uma habilidade para aquele esporte, é aquele esporte que você vai fazer, entendeu? Bom, conclusão, hoje a gente já sabe que hérnia de disco muita gente tem, que depende da idade que você tem, a chance de você ter uma ressonância positiva com algum abalamento discal é enorme. Isso não significa que você é doente da coluna, que você tem alguma lesão. Tem que ter correlação entre a hérnia e a dor, né? Então isso cai nos mitos e crenças, né, que a gente tem, né? Fatores emocionais, se eu for tratar um cara que está estressado, que está com ansiedade, eu vou ter mais dificuldade, e vocês vão entender quando eu for falar de dor. Cobrança externa, e aí entra nos fatores sociais que a gente falou. Então, a Ana Marcela machucou agora antes do último Mundial, e a gente tinha uma cobrança externa muito grande, né? Porque ela é quem é. E cinesiofobia, que é o medo de se mexer, que parece incomum, mas é mais comum do que a gente imagina. Mitos e crenças. O cara vai no médico ou no fisioterapeuta, o cara fala assim, nunca mais pode abaixar. E o cara chega na minha clínica e fala assim, eu não posso abaixar porque eu tenho um hernia de disco. Né? Tipo, você tem movimento, não é possível que você não possa baixar, né? Isso aqui chama cinesiofobia, medo de se mexer. E o medo de se mexer vai fazer você ter movimentos errados, né? E aí sim que você pode causar dor em outros lugares. Tá? Aqui vocês vão entender como esses fatores podem influenciar na dor, tá? Esse quadro aqui é um estudo bem bacana sobre dor em atletas, tá? Dor crônica em atletas. E aí mostra aqui, ó, o risco preto aqui, ó, isso aqui é uma lesão aguda, tá? Essa parte vermelha, aqui subaguda e aqui crônica, ou seja, processo natural de uma doença, de uma lesão, tá? Machuquei, tinha um estiramento no músculo. Eu tenho dor pra caramba, e aí a dor vai descendo rapidamente, quando chega aqui nesse processo, ela já tá sem dor, tá? O tecido machuca e vai cicatrizando, ou seja, eu machuquei lá, tive uma lesão, e o tecido vai cicatrizando. Você lembra, Samir, que eu te falei? Que às vezes a gente já tá bom pra caramba da dor, mas o tecido tá cicatrizando. Eu falei isso pro Samir, você operou o ombro, muitas vezes daqui a pouco você vai começar a se sentir bem, mas seu tecido ainda tá cicatrizando. É importante a gente entender isso. Mas o que eu quero mostrar nesse gráfico é que pessoas que têm uma má adaptação por N motivos, pode ser mito, crença, pode ser uma ansiedade, pode ser fatores psicossociais, elas vão ter essa dor, ó, ela vai permanecer aqui em cima. Ó. Esses caras são os caras da dor crônica, que vão desenvolver dor crônica. E olha o tecido do cara. O tecido do cara zerou. Ó. Ele tá bom já de tecidual. Mas olha a dor dele como é que tá. Então, quando a gente fala de dor, a gente precisa entender que não necessariamente dor é exatamente lesão tecidual. Tá? E isso é muito legal da gente entender. Por quê? Porque às vezes chega um cara com dor crônica para mim e fala assim, olha, eu tô com muita dor, meu médico falou para eu parar de nadar, parar de fazer não sei o quê. Eu falo, mas, meu, por quê? Porque eu tô machucado. Será que você tá machucado mesmo? Entendeu? Da onde tá vindo essa dor? E aí é que é o grande problema. Só que para a gente entender isso, se a gente entende isso já logo no começo, principalmente o pessoal profissional de saúde e quem é atleta e quem está se expondo, ajuda muitas vezes a não criar essa má adaptação. E depois que criou é mais difícil. Claro que a gente consegue, mas a gente não criar isso aqui tem uma relação direta de como a gente vai lidar aqui nesse momento com a dor, tá? Então, para isso, a gente tem que se conhecer, né? E aí eu falo que a gente tem que uma das coisas mais importantes que eu falo no meu consultório. Às vezes o cara vira e fala assim, quantas sessões eu vou fazer? Eu falo o mínimo possível. Eu vou tentar fazer você se conhecer melhor e assim, você tem que ser autossuficiente. Claro que tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos em relação a isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque você pode estar de dia cansado, aí você chega no treino e seu técnico tá assim, ó. Né? Olha o Samir mandando planilha para os caras, ó. Tá ligado? O cara tá com sangue no olho, mas você não tá assim, você tá cansado, você tá num dia ruim, né?
Então, você olha para a piscina e você vê isso aqui, né? Aí você fala, pô, parece... Eu gosto muito dessa foto, pessoal. Eu vou contar por quê. Porque quando eu fui nadador, tinha um amigo meu, e eu tinha 20 e poucos anos. Pô, 20 e poucos anos. Você imagina, mais de 25 anos atrás, o cara chegou para mim e falou assim, Alex, eu subo na baliza e eu olho uma piscina de sangue, assim. Eu falei, para com isso, velho. Eu falei, meu, vai nadar, velho. Larga a mão de ser bobo aí, vai nadar, meu. Ele, não, Alex, eu tô falando sério. Eu falei, vai dormir. Sabe? Nem se falava em psicologia no esporte nessa época, né? Quer dizer, até se falava, mas bem menos. Meu, o cara subiu um dia no bloco, sem borboleta no Internacional, Campeonato Brasileiro. Ele deu um tiro, nadou 25 metros, saiu do outro lado de lá e foi embora. Foi embora pro hotel, ninguém viu o cara, ninguém sabe onde o cara tava. O cara tava sofrendo de verdade, né? O cara tava realmente, eu falo rindo, mas assim, na época foi uma coisa muito impressionante para todo mundo, porque todo mundo entendeu que, meu, o cara tava mesmo, ele tava falando sério, é verdade a coisa, né? Não, eu coloco essa foto não necessariamente para esse tipo de comportamento, porque ele estava sofrendo ali uma ansiedade grande, talvez até uma depressão, uma fobia, né? Mas assim, tem dia que você chega no treino lá, você dormiu mal, brigou com a família, tá super estressado no trabalho, e aí você chega para treinar, talvez não seja o momento de encarar aquele técnico lá que eu mostrei, né? E talvez você vai ver a piscina assim, talvez seja o momento de você tirar o pé. E só você se conhece o suficiente para isso, né? Claro que uma conversa com o técnico é importante, né? E saber explicar exatamente essas coisas, porque também não adianta. Eu cheguei assim, eu tô um dia super cansado, eu olho a piscina tá assim, aí eu viro pro Samir e falo, Samir, hoje eu tô cansado. Aí o Samir falou, não, legal, mas a minha planilha é para você estar exausto hoje. Você dormiu bem? Dormi. Comeu bem? Comi. Você tá estressado? Não. Eu tô cansado. Beleza, minha planilha é para você estar cansado hoje mesmo. Então vamos embora, entendeu? Vamos tentar treinar. É difícil achar esse equilíbrio, mas é importante, né? Dado isso, tudo isso que eu já falei de saúde, a gente entra num dos pontos que causa bastante lesão, que eu estava conversando com o Samir, sobre carga e demanda, e eu acho que ele fez uma pergunta exatamente sobre isso, né? Se antes da gente ter a periodização, como é que eram as lesões, depois. Eu não tenho esse número, Samir, vou ser sincero, se você tivesse me falado antes, eu até procuraria para a gente poder debater isso, mas com certeza esse é um dos maiores problemas de lesão, né? Uma boa periodização. E uma boa periodização, ela não, para quem é amador, por exemplo, é muito mais fácil fazer uma periodização da Ana Marcela. Quer dizer, muito mais fácil não, porque a responsabilidade é absurda. Mas eu digo assim, eu tenho um ambiente muito mais controlado com a Ana Marcela. Entendeu? O ambiente dela é treino, vai para casa, descansa, almoça, dorme, treina de novo, vai para casa, descansa, dorme. Agora, como é que eu faço isso, esse ambiente controlado? E aí, quando estou falando de carga e demanda, eu tenho que entender esse ambiente controlado de um cara que vai, treina, trabalha, aí tem estresse, aí volta, aí não almoça direito, aí ele vai treinar de novo, tal. A carga vai ser diferente para esse cara todo dia, porque o dia que ele estiver cansado, a carga vai ser maior, entendeu? Então, esse cara vai chegar e falar assim, muitas vezes você tem uma ideia de como isso afeta, mesmo no ambiente controlado dos atletas, eu chegava lá na seleção e tinha um atleta que ficava 1h30 fazendo ativação. Falei, cacete, cara, você tá fazendo ativação a 1h30. Não, eu faço ativação a 1h30. Eu falei, você nada e vai para musculação? Eu nada e vou para musculação. Falei, será que o técnico está computando essa carga de 1h30 de ativação no seu treino? Isso faz parte de carga e demanda. Então, carga e demanda nada mais que o quanto você está preparado para absorver aquela carga, o quanto o seu tecido está preparado para absorver aquela carga naquele momento. Se você tiver mais carga do que você está preparado, provavelmente você vai criar uma má adaptação tecidual que pode gerar um desconforto, uma disfunção ou uma lesão. Tá? Então, isso é bem importante a gente entender. E isso é importante a gente ter a comunicação com o técnico, né? De saber, olha, puxa, ontem eu acho que eu exagerei, ou eu conheço uma galera que a planilha é X, o cara faz X mais 2, entendeu? Eu tô bem hoje, eu vou nadar a 7 em vez de fazer 5, entendeu? E tem uns malucos que fazem, né? E isso precisa ser computado, porque é nessa hora que a gente é. Ou, por exemplo, eu vou lá, pego a planilha com o Samir, mas eu vou fora da planilha e vou e faço uma musculação brutal. Comecei uma musculação brutal lá, peguei um personal, falei, Samir, eu comecei um fortalecimento, Samir, era legal. Aí eu tô lá fazendo um treino bizarro de funcional, com peso, com bola, e seja lá o que for. Isso entra, o Samir tem que saber, porque senão ele vai ter que diminuir um pouco o treino até você se adaptar, entendeu? Isso faz parte da carga e demanda, tá? Carga e demanda, estou fazendo volume de 10 mil por semana, 15 mil por semana, eu não posso passar para 30 na semana que vem, eu tenho que subir aos poucos, a progressividade, tá? É sobre isso que a gente está falando, tá? O tendão sabe bem disso.
uma das primeiras lesões, principais lesões que a gente tem, são as lesões tendíneas, né? Então, quando a gente fala de lesão tendínea, a gente fala sobre adaptação e captação, o quanto o nosso tendão consegue captar e... Tudo bem aí? Eita. Bom, o quanto que a gente consegue adaptar. Então, assim, o tendão, ele é feito para absorver carga, né, do osso para o músculo no movimento. Se a gente tem uma carga exagerada, esse tendão talvez não absorva essa carga e aí ele começa a trabalhar de uma forma que ele não está conseguindo se autorregular. E aí você começa a ter um tendão doente, tá? E na hora de tratar esse tendão, a gente faz a mesma coisa. Hoje a gente trata o tendão com movimento. O tendão, ele precisa de carga, ele só precisa de uma carga ideal. Se você der muita carga, ele vai reclamar. Se você tirar a carga, ele não vai melhorar. Então, por exemplo, é muito comum o cara chegar para mim e falar assim, olha, eu tô com uma tendinite no ombro aqui, eu tô com uma lesão no tendão, um tendão doente aqui, o médico pediu, eu parei 3 semanas, mas, não melhorou nada. Porque o tendão, ele precisa de carga, ele precisa, dependendo principalmente do momento, ele vai precisar de mais ou menos carga. E aí a ideia é otimizar a carga. Mas o tendão trabalha muito com essa parte de carga e demanda. Tá? Então a gente sabe que o nadador, ele é um atleta, né? Falando em tendinite, a gente sabe que o nadador é um atleta de overusing, né? A principal lesão é o overuse, a gente repete, né? Sim, claro, por favor. Sim, desculpa, pessoal. Só uma curiosidade. Em relação à sobrecarga ou à carga ideal para o tendão, como que a gente chega nesse cálculo, nesse número? Essa é uma boa pergunta, né? Primeiro a gente tem que entender por que esse lesão está machucado, né? E entender qual fase que esse lesão está, desse tendão, que esse tendão está. E aí a gente vai, através de regular a carga, como a gente faz na musculação, a gente regula uma carga e vê resposta, dose e resposta desse tendão, tá? Normalmente a gente vai também entender aonde é essa lesão. Por exemplo, é muito comum a gente ter na natação as lesões do sub, por exemplo, que são rotador interno. Talvez a gente vá começar a trabalhar com os músculos rotadores externos e colocar um pouco de carga ali no rotador interno bem de leve, que ele já está sobrecarregado. Então, para você regular essa carga, ela vai muito em cima de feeling e também de individualização, né? Para a gente entender aonde está esse tendão, qual é esse tendão, tá? Muda bastante. O tendão é uma das coisas mais difíceis de se trabalhar. A gente tem realmente dificuldade, às vezes demora, é comum, e a gente classifica muito errado tendinite, né? Tem várias classificações para tendinopatias, tá? Eu nem vou entrar muito no mérito, porque também a gente vai dar uma bagunçada aqui. Mas pensando aqui, ó, vamos voltar um pouco. A gente passou um pouco ali, né, da carga e demanda, e aí eu queria falar um pouco sobre as relações de ombro cervical. E aí eu voltei naquele slide lá, né, da orientação e da respiração. Então, uma das coisas que eu acho que eu entendendo um pouco a natação, sabendo que é um esporte de overusing, né, eu treino em piscina normalmente e vou competir e vou nadar no mar ou no rio no final de semana, né? Então, todos os movimentos que eu faço, se eu não tiver treinado, eles vão ser movimentos que estão sendo exigidos de uma forma com que eu não estou treinado, tá? Quanto mais eu levantar a cabeça, e aí o Samir pode falar também, mais eu vou descer meu quadril. Quanto mais eu descer meu quadril, mais eu vou sobrecarregar minha lombar, né? Existe uma relação direta entre cadeia, né, glúteo e ombro, mas de qualquer forma eu vou sobrecarregar também trapézio aqui, essa musculatura superior, elevador da escápula, uma dificuldade de mobilidade do braço, né, quando eu estou levantando com a cabeça muito elevada. Isso tudo vai sobrecarregar a cervical, e aí a cervical vai sobrecarregar o ombro, né? Então, eu acho que o Samir ensina bastante isso, né? Como se orientar, como respirar, saber que a orientação e respiração talvez sejam momentos diferentes e que a gente tem que tentar o mínimo possível dar um olá aqui, que nem o cara fez aqui, né? E a gente já sabe que existe uma relação bem direta, eu já falei sobre isso, sobre relação de ombro e cervical, né? Quando a gente está elevando o braço até certo ponto, a gente vai só na alavanca do braço, depois a escápula entra e no final a coluna entra também para ajudar,
tá? E os músculos são altamente íntimos aqui na relação, né? Então, se eu estou levantando muito a cabeça e eu estou sobrecarregando muito essa região, provavelmente eu posso ter uma dor no ombro e que eu posso linkar por um mau treinamento de volume ou coisa assim. E, na verdade, é uma orientação errada na hora de olhar para frente. Por favor. Eu vou repetir a pergunta. Ela perguntou sobre o fato de respirar unilateral, se afeta, né? Aí a gente entra em outra seara também, que eu vou falar um pouco mais na frente sobre adaptação, né? Então, assim, você tem atletas que nadaram a vida inteira respirando para o lado direito e até hoje eles não têm lesão. Ela não é uma correlação direta, mas você está, sim, usando mais um lado do que o outro. Por exemplo, provavelmente você vai ter um braço mais de sustentação e outro de alavanca, você vai mudar um pouco o estilo, mas você pode adaptar. Entendeu? Você acaba adaptando. O que não dá é para, por exemplo, você nada unilateral, 8.000 metros, de repente você começar a nadar bilateral 8.000 metros, provavelmente aí você vai machucar se você não adaptar isso de forma adequada, tá? Então, assim, se você não adaptar isso, você vai machucar, ou vice-versa. Eu nado bilateral e quero começar a nadar só unilateral. Eu vou ter que descer metragem. Como toda correção de técnica. Você pegar um atleta e vai corrigir técnica, você vai descer volume. Tá? O técnico italiano, o Fabrício, uma vez me contou que ele pegou a Raquel, que é vice-campeã olímpica, e ele falou, vou mudar seu estilo. Ela falou, você tá louco? Não sei o que. Ele falou, vou mudar seu estilo, falta 1 ano e meio para a Olimpíada, dá tempo. E ele ficou 6 meses treinando ela sem olhar no relógio. Eles não pegaram um tempo em 6 meses. Só técnica e tirando volume, tirando nela. Foi vice-campeão olímpico, entendeu? Mas ele teve uma paciência de Jó, né? Tirou volume de um atleta olímpico 1 ano e meio antes da Olimpíada. Mas ele fez o certo, né? Ele tirou volume, fez uma readaptação tecidual ali para mudar a técnica, porque você vai usar outros músculos que não estão adaptados àquele volume todo, àquela intensidade toda, tá? Então, quando eu falo dessa adaptação e carga e demanda, eu estou falando disso. Né? Se eu mudo o meu estilo, a carga que eu vou receber naquele músculo que eu não estava usando direito dessa mesma forma é outra. Então, eu não estou capacitado para absorver essa carga. A demanda é muito grande. Respondido? Então, assim, preparar para isso, né? Por exemplo, eu conversei com o paciente sobre isso, falei, paciente, a Ana faz 5, 10, 25 no Mundial, a gente tem que preparar cervical. Ele falou, Alex, eu dou muito palmateio e muito borboleta. Ou seja, o borboleta dele não é nem para trabalhar força, né? Ele pensa muito nesse fortalecimento da cervical mesmo, para orientação. Tá? Então, acho que é importante você ter esse trabalho, entender que você tem que fazer esse trabalho. Uhum. Tá. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas assim, ela fez uma artrodese, tá, cervical, ou seja, colocou o parafuso aí na cervical, né? Fez uma cirurgia, e aí pós essa cirurgia ela começou a fazer uma respiração unilateral, né? A recuperação dessa cirurgia já é a adaptação tecidual, ou seja, você vai começar devagar, né? Porque você fez uma cirurgia, então você está adaptando o seu tecido a esse novo meio de se mexer. Cirurgia, você mexeu no seu fisiológico. Então, assim, o seu corpo vai ter que aprender a se remodelar ali com uma nova posição, uma nova fisiologia, um novo movimento, né? O que eu faria é fazer tudo com calma. Né? Você vai ter que ter paciência do mundo, né? E esse é o grande ponto. E a gente maratonista aquático faz maratona aquática também. Águas abertas. A gente quer fazer e a gente quer desafio, né? A prova mais longa e assim. Às vezes o cara chega na clínica lá com dor no ombro e fala, mas que eu vou fazer 14 bis daqui a 2 meses. Então, assim, a gente tem que ter paciência nessa hora. Não é deixar de nadar. Eu sou o último cara a tirar da água. Na verdade, eu quase nunca, acho que eu nunca tirei da água alguém. Mas tirar volume, tirar a carga, ter paciência,
fazer as coisas com calma, eu acho que seria a solução, e trabalhar muita mobilidade cervical. Entendeu? Existem exercícios de movimento de cervical, mais do que fortalecimento, mobilidade de cervical, para você não perder o seu movimento natural, né? A gente vai envelhecendo, na verdade, o que a gente deixa, a gente não é que a gente para de ganhar, a gente trabalha para não perder mesmo. Quanto mais a gente não perder movimento, melhor. Mais fácil. Mas isso são alterações da idade mesmo normais. Se fizer, todo mundo vai ter aqui. Quanto mais velho, mais vai ter. Bom, as dores nos ombros, aqui é um trabalho, um estudo interessante sobre epidemiologia no ombro, né? E aí 40%, 91% dos atletas têm dor no ombro, ou teve já, né? Apresentou alguma vez. É estudo bem heterogêneo, então é bem grande, então esse número ficou meio estranho, né? Mas o que eu coloquei esse slide aqui porque é alto o índice de dor no ombro em atleta de natação, tá? E aí eu coloquei esse slide aqui, que é um estudo bem interessante sobre bursite em nadadores de alto volume, porque esse estudo mostra o que é um nadador, tá? E isso é muito importante na hora que a gente vai procurar ajuda na hora de tratar um nadador. Um nadador, quanto mais tempo ele tiver de natação, mais alteração ele vai ter no ombro, tá? E essas alterações são normais da prática do nadador. Então, por exemplo, esse estudo mostra que os nadadores de alto volume, eles têm uma bursa mais fina. Então, se você chegar em algum profissional da saúde com uma ressonância magnética, com uma dor no ombro, e você é nadador, e o cara não entender de natação, o cara não precisa nadar, mas ele precisa entender de natação ou entender de esporte de alto nível, ele vai logo correlacionar essa dor com essa imagem, né? E como eu disse lá no começo, a gente tem que tomar muito cuidado com as correlações imagem-dor. A dor ela pode ter uma origem que não tem nada a ver com essa bursa fina, por exemplo, que é uma característica natural do ombro. Tá? Igual esse estudo, existem vários. Eu estava falando para o Samir, eu vou falar porque eu trato o Igor, ele é meu parceiro, eu perguntei para ele, ele está com uma dor, o Igor de Souza, que voltou ao Canal da Mancha, ele está com uma dor, ele não consegue levantar o braço, e ele, por acaso, fez ressonância nos dois ombros, porque o médico, ele falou, o médico, eu quero fazer já dos dois. Aí fez nos dois, só que um ombro ele não sente nada. A imagem é exatamente igual dos dois ombros. E tem pelo menos umas 15 lesões ali. Que não são lesões, são alterações, né, naturais da idade dele. Lesões de 40% de, sei lá, 60% do sub, eu acho que tem. Um monte de alteração de tendão. E o cara tem dor de um lado e não tem do outro. Né? Aí ele falou, Alex, eu preciso de medicamento, não sei o que. Eu falei assim, eu vou te mandar num médico, mas eu vou te mandar num médico que eu conheço, que trabalha com natação. Mandei, a médica me ligou e falou, Alex, é isso mesmo, lesão de nadador, ele tem uma instabilidade, esquece tudo que está escrito na ressonância, vamos trabalhar, é isso. Falei, ótimo, Flávia, vamos junto, e aí a gente está trabalhando, entendeu? Então, isso é importante para saber, claro, que a gente tem que, né, existem casos e casos, tá, pessoal? Estou querendo dizer assim, que existe uma adaptação e existe uma característica do ombro de nadador, tá? Aqui, eu vou entrar agora nos preditores mais importantes também, que senão a gente vai... O que realmente a gente sabe, de acordo com a literatura, que causa dor no ombro, pensando em biomecânica, tá? A gente entrou agora, literalmente, na parte musculoesquelética. Relação carga e demanda no trabalho de natação competitiva, tá? Principalmente no trabalho de natação competitiva tem uma relação muito grande aqui, carga e demanda. Resistência dos músculos posteriores, tá? São os músculos que tentam brecar o movimento da natação. Erro da entrada da mão durante o nado, ele foi correlacionado com alto índice de lesão. Relação de rotadores internos com rotadores externos, ou seja, mais força de rotador interno que rotador externo. História, instabilidade de frouxidão, história anterior de dor ou lesão, esse é um dos índices mais altos, e nível de competição, ou seja, eles correlacionam quanto maior o índice de competição, nível de competição, mais chance. Eu na minha clínica não acho tanto isso, mas isso é um dado da literatura, é um dado importante, né? Aqui a gente está falando de cinese escapular, ou seja, o movimento, e aí por isso que eu coloquei aquele slide anterior para mostrar que existe uma característica do nadador, e o nadador normalmente tem essa característica de uma escápula mais alada, né? E aí quando a gente fala de cinese escapular, são esses movimentos mais anormais da escápula, né? E eles podem ser altos, né? Que a gente chama um tipo de cinese, eles podem ser do meio, eles podem ser aqui embaixo, tá? Esse aqui é o Gabriel, e ele tem se você for avaliar ele, você vai falar, o cara tem uma discinese escapular aqui embaixo, olha na hora que volta a escápula dele, como ela dá uma alada aqui embaixo, ó, tá? Mas é natural dele, tá? Ele rema muito, ele nadava também antes, então ele tem essa característica de ter essa mobilidade. Isso aqui, se ele aparecer uma dor no ombro, provavelmente eu não vou tratar isso, porque isso é natural dele,
tá? É diferente de outros preditores que podem aparecer, tá? Esse aqui é um trabalho bem bacana para quem trabalha com atleta jovem, né? Desequilíbrio muscular entre nadadores que começaram a entrar num treinamento, uma prática mais de treinamento com 3 anos, tá? E aí, o que eles viram? Em ambos os casos, uma diminuição de rotador externo e um aumento de rotador externo, de rotador interno, né? Rotador externo diminui a força, rotador interno aumenta a força e causa um desequilíbrio. A diferença de homens e mulheres é mais os músculos que foram mais afetados, mas a gente vai entender que existe para um nadador que começa a nadar e é legal a gente ver isso em criança, porque isso provavelmente vai ser replicado num adulto que começa a nadar, talvez não com a mesma intensidade, mas que você vai ter uma relação errada aqui de rotador interno e externo. Então a gente sabe que a gente tem que trabalhar com mais rotação externa com nadadores, é mais importante. E aí, se a gente for estudar isso a fundo, a gente vai entender que rotação externa, muitas vezes acima da linha da cabeça, onde tem mais instabilidade, seriam os movimentos mais legais para a gente trabalhar com prevenção de natação. Tá? Técnicas e vícios, eu não vou entrar muito em técnica e vício, tá? Porque eu acho que é uma linha tênue entre a gente entrar em técnica e vício e falar sobre a adaptação do nado de cada um. Eu gosto muito de quando eu vou falar de técnica, quando eu faço de tudo na clínica, isso já aconteceu algumas vezes, eu levo o atleta lá para fazer uma análise biomecânica, mas eu levo o técnico junto, e aí a gente avalia junto, e aí a gente vê, e eu já tive uns 3 casos que realmente era ali mesmo, era lá na técnica, e a gente resolveu o problema que estava batendo na cabeça e martelando. Mas, antes disso, eu vou ter que fazer um balanço tudo geral do que está acontecendo, e para chegar aqui, eu tenho que ter certeza que aquele gestual tem relação, aquela dor tem relação com o gestual dele, tá? Claro, né? Se eu ver alguma coisa fora do normal, né? Um nadador olímpico chegar para mim que nada peito e tá assim, e isso é um nadador olímpico e chegou para mim assim, tá errado, né? Então eu vou ver, primeiro eu vou avaliar o quadril dele, depois eu vou ver o gestual esportivo dele que pode ter alguma relação e tinha, tá? Por que eu tô falando isso? Acho que talvez eu tenha usado um exemplo ruim aqui do Bolt, mas assim, eu não vou tratar o pé chato do Bolt ou a escoliose do Bolt, né? Isso são adaptações dele. Mas, assim, um exemplo melhor talvez seria pegar os 10 melhores nadadores de maratona terrestre e analisar a corrida dos caras, entendeu? Eu vou achar um monte de erro biomecânico ali, falar, nossa, o cara pisa tudo errado, desaba o arco plantar, olha o navicular do cara, e assim por diante, entendeu? E são adaptações naturais do cara, e eu não vou tratar isso de um cara que corre para 2 e 4 uma maratona. Então, para mim, resumo, avaliação completa, exercícios escapulares e ombro, tá? Não é porque o atleta tem uma escápula mais alada que eu não vou trabalhar a escápula dele tem uma correlação direta com o ombro, e eu colocaria aqui cuidados especiais, né? Ombro, lombar e cervical, mas quando eu falo de ombro e escápula, eu tenho que falar de cervical e torácica, trabalhar a mobilidade de tronco e a integração, né? A gente sabe hoje como a gente dispersa energia de membros, né? E como a gente utiliza todas as cadeias para poder usar o seu ombro, por exemplo. Então, se a gente não estiver trabalhando, principalmente nadadores têm muito pouca força de glúteo, por exemplo, e é uma relação muito, muito legal a gente trabalhar glúteo com trabalhar ombro. Então, quando eu reabilito um atleta, eu vou fatalmente trabalhar glúteo e trabalhar a integração dos movimentos, né? Eu vou começar sempre um pouco mais isolado, mas assim que eu puder, eu vou colocar a integração dos músculos e principalmente das cadeias, né? Aqui eu não vou entrar muito nessa seara aqui também dos músculos, mas são os músculos que a gente tem, os pools de músculos que a gente tem que sempre prestar atenção. Eu gosto mais de prestar atenção nos movimentos e não nos músculos, porque ombro, normalmente a gente tem cadeias de músculos que fazem o mesmo movimento. Por isso é comum chegar um paciente na clínica com ruptura total de supra e o cara tá fazendo movimento, entendeu? E muitas vezes, se o cara não é um atleta, a gente nem mexe. Eu já tive alguns casos que a gente não fez cirurgia, optou por fazer um tratamento conservador e estava ok. Tinha músculos ali que estavam substituindo aqueles movimentos que ele perdeu naquele músculo, né? Então, a gente está falando de mais de movimentos. Tá? Esse era um videozinho que não está rodando, mas para mostrar o movimento da escápula. E quando a gente fala de natação, o movimento da escápula, que a gente abre e eleva ela, né? Muitas vezes... e eu faço essa mensuração nos meus atletas de quanto essa escápula do meu atleta está elevando, porque muitas vezes o problema pode ser nessa elevação da escápula, quanto que ela está subindo a escápula para liberar o movimento do braço, porque a gente precisa ter o braço liberado para fazer a abraçada, né? Então, é sempre importante analisar o movimento de escápula, saber das características do nadador, mas avaliar a escápula, né? Então,
a importância, o que fazer, né, preventivo, a importância de manter uma boa saúde desse complexo, né, falando do estrutura escapular, exercícios de forma adequada, eu acho que são benéficos, exercícios mal feitos podem prejudicar, obviamente, a gente estava falando do XPA, é um equipamento sensacional, mas se você fizer de forma errada, você vai se machucar, né, como tudo. E aí a gente entra nos exercícios preventivos, que a gente falou lá na frente, que não é só isso, né? Porque a gente viu o tamanho da bronca lá em relação à saúde, mas sim, né? A gente precisa, se a gente for ver a maior índice de lesão de ombro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tomar cuidado, fazer os exercícios preventivos vão ajudar, é uma parte, né? É uma parte do complexo todo, né? Então, quando eu faço exercícios preventivos dos meus atletas, principalmente, eu vou sempre tentar fazer eles entenderem todo o processo, que é uma lesão, e aí eu vou falar para eles sobre os exercícios depois no final, né? E esses exercícios normalmente passam pelos exercícios escapulares, né? Eu vou para os exercícios de rotação externa, principalmente, atingindo depois níveis acima da linha da cabeça, sempre com sinergismo, né, com a escápula e trabalhando em cima de instabilidade, que é o nosso ambiente. Né? Eu vou sempre trabalhar muita mobilidade de tronco, e aí quando eu falo mobilidade de tronco, eu estou falando também de cervical e torácica, eu vou trabalhar muito cervical e torácica nesses exercícios preventivos, e a integração, né, que tem dos músculos e das cadeias. Tá? Pessoal, assim, eu sabia que minha palestra era grande, então eu vou só dar uma citada agora em alguns exercícios específicos, tá? Eu nem vou falar muito, mas exercícios de rotação, né? Aqui a gente vai ver que o ângulo muda e muda o exercício quando a gente muda o ângulo, então a gente progride normalmente, né? Exercícios escapulares, tanto de protração como de proteção, né, de trazer, de encurtar. Os exercícios de rotação também, de novo, deitados aqui numa fase mais aguda, a gente deita o paciente. Exercícios, de novo, acima da linha da cabeça, mas sempre usando a extensão como coadjuvante, a rotação externa, desculpa, como coadjuvante, né? Então, eu estou usando a flexão aqui, fazendo uma rotação externa para potencializar o movimento e para justamente não ativar, por exemplo, músculos que eu não quero que ativem, né, que já estão sobrecarregados. Aí eu vou trabalhando para instabilidade com o meu paciente em momentos da abraçada. Exercícios de prancha eu uso muito para trabalhar coaptação, né, são os músculos que a gente tem que entender que o ombro é uma articulação onde ela é muito instável, ela é muito livre, na verdade, e quem tem a responsabilidade de sustentar essa articulação é a cápsula e os músculos. Então, fazer trabalhos de coaptação, de prancha, são exercícios preventivos, né? Então, eu uso muito unilateral e eu uso muito com rolamento de tronco, principalmente, porque caracteriza um pouco a natação, né? Então, são trabalhos que eu costumo fazer. As mobilidades, tanto de lombar, torácica, aqui acho que não tem cervical, mas tem uns trabalhos de cervical que a gente usa mobilidade cervical, né? E aqui um exemplo claro do que eu posso mexer no nadador se ele chega para mim, né? Então, por exemplo, o cara chegou aqui eu fiz uma dinamometria ali no consultório mesmo, ou seja, eu avaliei a força do cara de rotador externo e interno nos dois braços, e o cara deu uma diferença, e é um nadador, tá? De 32% de rotação externa do direito para o esquerdo, ou seja, ele tem um braço que está mais fraco que o outro, e é importante eu mexer nessa diferença. Tá? Existe um percentual que é importante, existe um percentual que não é importante. Esse é um percentual importante de se mexer. Então, esse é o cara que não tem dor, tá? Ele não tem dor, mas eu vou mexer. Eu vou trabalhar essa rotação e talvez eu vou ver o gestual esportivo também. Por quê? Porque tá muita diferença, né? E aí, assim, vou dar um exemplo, claro, eu peguei o Gabriel, que não é ele, tá, pessoal? Mas eu vou, o exame não é dele, mas assim, eu seguiria essa mesma sequência, não sei se o vídeo tá rodando. Então, as rotações, aí eu já estou num nível já que eu estou com instabilidade e eu estou sempre trabalhando a escápula dele por trás ali, tá? Exercício de integração de tronco, né? Então, eu estou trabalhando a rotação, estou trabalhando a flexão, trabalhando a abdução e estou trabalhando também o quadril aqui junto, integrando os movimentos. E aí eu sempre vou fazer, nesse caso, 2, 3 para 1, né? 3 vezes um lado para um lado, um outro lado. E aí eu vou partir para os mais instáveis, mas pensando em especificidade da natação. Mas no caso ali, tá, eu vou trabalhar muito escápula, porque o que me adianta? Eu preciso entender por que esse cara está fraco, quem não está trabalhando direito. E aí, por exemplo, se eu sinto que a escápula não está subindo o suficiente, eu vou estar sempre dando estímulo na escápula do cara. E aqui eu estou integrando, tá? Ele está com um elástico na perna, então ele está trabalhando ali também um pouco de sustentação do tronco e glúteo, tá?
Então, esse é um trabalho que eu usaria mais ou menos essa progressão. Estou fazendo de forma bem simples e bem, só para a gente entender mais ou menos como funcionam as progressões de exercício. Aqui, só para ilustrar um pouco o trabalho em campo. Então, nadadores, a gente usa muito trabalho em campo mesmo, os exercícios preventivos e de ativação são feitos ali na piscina mesmo, dos nadadores. Quanto mais profissional o nadador, você vê que ele tem mais preocupação com isso, né? A Ana chega 1 hora antes do treino, aí ela fica lá, aí ela vai lá, faz mobilização, é praticamente uma meditação também, né? Ela fica isolada, aí ela vai lá, ativa um pouco, faz borrachinha, aí ela, de ativação ela fica uns 20 minutos, mas ela vai soltar primeiro, ela vai fazer uma mobilização, ela vai fazer um alongamento que ela gosta, uma mobilidade que ela gosta. Tem coisas ali que a gente, pensando em literatura, você vai falar assim, putz, isso aí a gente não usa mais. Mas ela usa há anos, ela gosta e ela sente bem, para que eu vou mexer nisso, entendeu? Ela sente bem, ela não está fazendo mal, eu deixo. Né? A gente às vezes cai na piscina para analisar, ver se tem alguma relação com o que está acontecendo. Aqui, Poliana, o pessoal, isso aqui já é bem antigo, essas fotos aqui. Né, falando de recuperação, aí nas competições a gente tem um trabalho muito mais voltado para recovery, né? Então, você chegou na competição, não dá para você mexer muito com o atleta, você vai trabalhar em cima de recuperação, né? Literalmente. Olha o quarto do físio, ó, que zona que é. É sempre assim. A equipe aqui do Rio 2016, Poliana, Orlando Carmo e Ana Marcela, né? E aqui é o porquê que eu trabalho tanto, que a gente, da fisioterapia, a gente é um coadjuvante na equipe, né? Claro, a gente está dentro dessa engrenagem interdisciplinar, a gente não aparece e nem tem que aparecer mesmo, mas... Vê se o som está saindo aí. Acho que ele não está. Mas a gente, quando a gente aparece, o motivo é o nosso troféu, né? Então esse aqui é o meu troféu, pessoal. Estou muito feliz, lógico, ser campeão mundial que a gente quer. A gente veio com esse pensamento. Mas antes eu queria deixar muito obrigado aos meus pais, a minha namorada, ao Alex, que foi um cara que me salvou, que depois da prova de Setúbal, a última etapa da Copa do Mundo, eu nadei com aquele traje de borracha. E no dia seguinte eu não conseguia levantar o braço. E assim, a gente acabou de se dar altitude. Foi muito difícil, não sei se é o meu melhor momento, mas eu acho que talvez... Mas a ideia é passar que a gente passa maus momentos ali, foi um momento difícil na altitude antes do Mundial, mas um agradecimento não está funcionando. Alô? Talvez tirar daí. Alô, alô, alô? Acho que agora tem que aumentar aí, talvez, não? Alô, alô, alô. Então, aí a gente fez um trabalho específico, mas eu coloquei esse vídeo justamente para mostrar o meu troféu, que é um reconhecimento, assim, numa entrevista impressionante. Para mim foi o maior reconhecimento que eu já tive hoje na minha profissão, mas também para mostrar a história da roupa de borracha, né? Que às vezes a gente passa por um detalhe, depois da prova a gente não deu tanta importância, deixou acontecer e a coisa foi se instalando, foi criando-se uma adaptação ali, e aí a gente teve que correr atrás depois, mas graças a Deus deu certo. E aqui são as pessoas com que eu trabalho e trabalhei, né? A Poliana no Rio 2016, eu fiz todo o ciclo, 12 a 16. A Ana Marcela, eu tô com ela até hoje aí nas viagens, principalmente. E o Gabriel, que eu tô recentemente há 2 anos com ele aí trabalhando em algumas competições. Eu queria deixar aberto aí para pergunta. Eu estourei 6 minutos o tempo. Mas eu queria deixar aberto as perguntas aí. Não, eu queria falar sobre o alongamento, principalmente no amador, o pessoal tem muito hábito de se esticar antes, né, do treino, tudo. E também eu trabalho com hidroginástica, e é cultural fazer alongamento antes de começar o exercício. Eu particularmente não gosto de fazer dessa forma, eu queria saber da sua opinião. A gente que trabalha com esporte, principalmente, né? A gente está rodeado de mitos e crenças, né? Assim, é o que mais tem no esporte, né? Eu posso te falar, assim, que numa Olimpíada eu vejo intervenções de fisioterapeutas em seleção olímpica americana que a literatura fala, ó, não adianta nada, entendeu? Então eu tô te falando assim, gente, por exemplo, eu não vou dar exemplo porque eu não vou queimar nada, mas assim, eu tive já milhares e você vai procurar na literatura e não é que a literatura não tem estudo sobre aquilo, a literatura tá falando que aquilo não adianta nada. E o cara tá fazendo com o Phelps, e o cara tá fazendo com o fulano, e você fala, cara, como pode, meu?
entendeu? Então, nós estamos rodeados de mitos e crenças e o alongamento é um deles. Ele é um deles quando a gente fala em prevenção de lesão, ou seja, vou alongar antes do treino para não me lesionar. Isso é um mito, a gente sabe, não tem uma correlação direta você alongar e melhorar, prevenir lesão antes do treino, tá? Agora, a Poliana Okimoto, durante 4 anos, ela alongava toda vez antes da prova. Eu não vou chegar para a Poliana e falar, Poliana, você não vai mais alongar, entendeu? É praticamente um mantra ali dela. Ela ia lá, o Sintra ia lá, alongava o peitoral dela, e eles faziam isso toda a prova, entendeu? Então, assim, a gente vai mudar o que fazer antes de nadar, o que fazer antes de competir. A gente vai falar da categoria de base e começar a mudar isso aos poucos, entendeu? Então, claro, um bom aquecimento é muito melhor do que um alongamento, né? Se você não tem tempo de aquecer fora da piscina, não tem problema. Um bom aquecimento na água ele já é o bastante para prevenir que você se machuque, né? Mas dentro do gestual mesmo, você vai aquecer dentro do gestual, não tem problema. Faz um bom aquecimento dentro do gestual e trabalha as rotações. Você pode fazer, eu não coloquei aqui, mas eu adoro fazer trabalho de palmateio, por exemplo, para aquecimento, para trabalho de mobilidade e fortalecimento. Inclusive com meus pacientes eu trato muito com palmateio, né? Então, assim, existem outras maneiras que devagarzinho vão sendo implementadas, mas os mitos e as crenças são fortes. Difícil você bater numa crença, entendeu? Na época que a Poliana estava lá em 2012, era a moda da banheira de gelo. Todo mundo da seleção caía na banheira de gelo e aí chegou um momento que era meio que obrigado. Aí um dia a Poliana chegou para mim e falou assim, Alex, eu sou muito friorento. E ainda mais que aconteceu em 2012 lá com ela falou, não quero ir no gelo. Eu falei, não vai no gelo, não precisa. Aí depois saiu, e é engraçado que no Brasil é assim, né? No Brasil não, desculpa, no mundo é assim, né? A gente, principalmente na área de saúde, a gente tem uma plausibilidade biológica, ou seja, a gente tem uma teoria interessante, boa, que faz todo o sentido do mundo. Mas como toda teoria, ela tem que ser colocada em prova. E ela não é colocada em prova na gente, ela é colocada em prova num ambiente laboratorial, depois ela é passada para um ambiente de ciência mesmo, onde a gente reproduz isso de forma com placebo, com grupo controle, e depois a gente coloca isso para as pessoas fazerem. No Brasil e no mundo, a gente coloca para as pessoas fazerem. Tive uma ideia, faz todo sentido, faz. Aí depois a gente vai estudando. Aí chega lá na frente, o cara fala, isso aí não adianta nada. Aí o cara fala, o quê? Eu já tenho uma indústria disso. Eu tenho milhares de equipamentos aí vendendo, as pessoas amam isso. Como é que você vai falar que não funciona? Bom, não funciona, cara, mas tá aí, entendeu? Isso na nossa área, infelizmente, é assim. O alongamento, claro, tem muitas funções, tá, pessoal? Eu quero deixar claro aqui, eu não sou nem um pouco contra o alongamento, e é uma discussão bem árdua. Meu sócio lá, ele ama alongamento de paixão, e eu sou um cara muito mais comedido com o alongamento. Mas a gente sabe, prevenir lesão, alongar antes para prevenir lesão, é um mito. Oi. Esse raciocínio serve para depois, pós-treino também, do alongamento? Porque quando eu só corria, tinha muito assim, corria e aí ia se alongar. Entendeu? O pessoal adorava alongar antes, mas daí eles começaram a parar, mas é o mesmo raciocínio? Por exemplo, eu conheço muita gente que usa o alongamento como uma forma de relaxamento, sabe? Porque você pode fazer um alongamento balístico, né? Tem o Ed Moses lá que bateu o recorde mundial de 100 peito a primeira vez com 1 minuto. Eu lembro que antes dele bater o recorde mundial, tem um cara fazendo entrevista nele, tem 2 caras sentados nas costas dele, ele alongando assim, com a testa no chão, assim, sabe? Logo antes da prova, né? Então esse é um alongamento que, é um alongamento forçado, né? Um alongamento forte. Agora, tem aquele alongamento que o cara termina a prova e dá aquela relaxada, né? Assim, prevenir lesão, alongar logo depois de correr também não vai prevenir lesão, né? Talvez um alongamento num outro momento, onde você sente, respire, relaxe, trabalhe em cima desse alongamento, dessa mobilidade, eu sou mais a favor, tá? Mas em relação à ciência mesmo, não tem nada que diz que vai melhorar. Só porque é complemento, então, mas o logo depois é no mesmo dia, ou o ideal seria ter dias separados para fazer alongamento daquela corrida? De novo, né? Depende do alongamento que você quer fazer, né? Por exemplo, quando você termina de correr logo depois, você vai estar super aquecido. Talvez você possa passar um pouco do limite ali adequado, você pode machucar um pouco a fibra muscular, entendeu? Eu daria um tempo para descansar, deixar o corpo esfriar, e aí eu faria um alongamento. Se você me perguntar o que eu uso, né, de orientação até, eu penso nisso.
Mas, de novo, o cara sente bem para fazer um alongamento como forma de relaxamento, se esticar, sabe? É quase um espreguiçar, né? Eu acho super ok, não tenho problema com isso. Mais alguém? Ali. Passa para ela primeiro, depois vir para cá. Só uma curiosidade, Alex. Quando você colocou aquele slide de dor e você falou que o tecido da pessoa está recuperado, mas a dor é permanente, a fibromialgia teria alguma relação com aquilo? Boa pergunta. A fibromialgia é uma condição que faz com que você, que dentro das dores crônicas, né? Então, sim, você tem uma dor e você não tem uma lesão tecidual que explique isso, tá? Mais ou menos isso. Mas sim, é uma das condições. Existem várias, inúmeras condições. E eu vou falar uma coisa, assim, quando a gente fala de dor crônica, a medicina evoluiu muito nos últimos anos. A gente conseguiu, todas as afecções crônicas e doenças crônicas foram diminuindo. A gente conseguiu controlar muito melhor a pressão arterial, a gente conseguiu controlar muito melhor as cardiopatias crônicas, a gente conseguiu controlar muito melhor tudo que é crônico, menos dor lombar crônica. É a única afecção crônica que quanto mais tecnologia a gente tem, mais dor a gente tem. Como? É uma guerra que a gente está perdendo, entendeu? Então, o que eu estou falando aqui, pode ser que daqui a 2, 3 anos eu vire para você e falar, esquece do que eu falei, porque a gente não sabe se é isso. Mas, pelo menos agora, a gente está linkando o corpo como um todo. E a gente está aprendendo a fazer isso não só nas dores crônicas, mas nas dores agudas, nas lesões em geral. Ou seja, a gente não é um ombro. A gente é uma pessoa, a gente é um cérebro, a gente é um complexo absurdo que sofre influências externas, influências internas. Então, na hora que a gente fala de lesão, por isso que a gente fala, a minha primeira pergunta lá, será que a gente consegue prevenir? Talvez a gente consiga prevenir tentando fechar de maneira mais bem fechada o ciclo de qualidade de vida. Que é exatamente para um cara que não é atleta, ele vai fazer a mesma coisa quando ele está pensando em prevenir doenças. Né? Toda doença vai vir de um caminho que é mais ou menos parecido. O cara, se ele dormir direito, se ele controlar o estresse dele, se ele tiver um ambiente social adequado, se ele fizer atividade física adequada. E tem mais um ponto aqui que eu estou esquecendo, que são os pontos da qualidade de vida. Deixa eu lembrar aqui, eu já falo. Mas se você conseguir controlar esses pontos, você vai conseguir ter uma manutenção da qualidade de vida. E para uma pessoa que não é atleta, ela vai conseguir ter talvez uma prevenção, entre aspas, porque existem outros fatores, como até genética, para uma determinada doença, assim como acontece na lesão. Você entendeu o tamanho da bronca que a gente tem aqui? O que a gente pode fazer? Fazer o que a gente está na nossa mão, o que a gente tem controle. O que a gente tem controle é tentar pegar os aspectos que tem aqui, chegar o mais perto possível de melhorar eles e trabalhar o músculo esquelético também, obviamente, né? Que é o que a gente também falou como fazer isso, ou tentar aproximar isso. Bom, Alex, bom dia. Achei legal, interessante que você comentou em relação ao palmateio para fortalecimento de ombro aí. Seria mais interessante aí pelo que eu entendi, né? Fortalecer mais músculos posteriores aí, trabalhar palmateio para posterior. O que você pode comentar em relação a isso? Eu adoro palmateio, cara, de verdade. Primeiro porque eu acho que não é só o palmateio só, né? Quando eu falo palmateio, aí a pessoa pensa naquele ali, né? Aqui assim, né? Eu tô falando de todo tipo de palmateio que você pode imaginar, porque você está colocando o seu ombro nos exercícios rotacionais, dentro do seu ambiente de treino, né? Então, assim, não posso ser mais específico para trabalhar rotações de ombro do que dentro da água, concorda? Eu vou ter que sustentar meu corpo na posição que eu nado, né? E aí eu tô falando de exercícios de propriocepção, de percepção e de fortalecimento, entendeu? Eu tô falando de várias coisas juntas, de coordenação, né? Porque eu vou estar trabalhando coordenação, que é um item importantíssimo quando a gente fala de prevenção também. Mas eu gosto muito, principalmente quando eu tenho um desequilíbrio rotador interno e externo, por exemplo, eu trabalho muito força para rotação externa, aí vem devagar, aí força, entendeu? Eu vou brincando com isso. E quem é o técnico ou professor
tem total destreza de brincar com isso, né? Eu não sei se vocês lembram, vocês conhecem a multinatação do professor Mano. É meio isso, é conseguir trabalhar com essas percepções e principalmente rotações do ombro, eu acho que são bem interessantes. E sim, você vai acabar fortalecendo, principalmente os rotacionais, tá? E quando a gente fala dos músculos posteriores, aí a gente está falando de uma coisa meio grande, né? Mas principalmente os que dão trabalho, que são os que podem enrijecer ali, pensando em cápsula e tudo, aí eu trabalho amplitude de movimento, tá bom? Alex, primeiro falar que eu gostei muito da sua abordagem quando você falou de dor, porque é muito comum a gente ver muitos especialistas tratando o corpo como blocos. Então, a sua dor é no ombro, você trata o ombro, a sua dor é no quadril, você vai tratar o quadril, o joelho, você vai tratar o joelho esquerdo. E eu acho que como você disse, né, uma coisa que ficou para trás. A gente não vê mais o corpo humano dessa forma. Então, primeiro falar que eu gostei bastante da sua abordagem ali em dor com relação a isso. Sendo um pouquinho mais específica, tem muitas abordagens como kinesiotape ou ventosas que, pelo que eu vejo, ainda não tem uma comprovação de fato científica falando que funciona. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Boa pergunta. Obrigado, viu? Quando a gente fala de abordagem como um todo, hoje, tá, um fisioterapeuta ele não é mais um profissional especialista. Até tenho amigos meus que são especialistas em joelho e tudo, mas a nossa curva de aprendizado é bem menor do que de um cirurgião, tá? Então, sim, existe o cirurgião de ombro, de joelho, até porque a curva de aprendizado de cirurgia é muito grande. Por isso que esses caras são muito bons para operar, né? Assim como eu acho que o clínico deveria ser o clínico, o cirurgião deveria ser o cirurgião e tudo junto. Mas eu estou falando da fisioterapia em geral, ela já é mais abrangente. Então a gente tem que ver o corpo como um todo e esses caras também vão ter que começar a ver. Talvez não tanto o cirurgião específico daquela estrutura, mas o clínico que vai falar se vai fazer cirurgia ou não, esse cara que tem essa abordagem junto com o paciente, porque isso é uma decisão conjunta sempre, ele vai ter que levar em consideração que o corpo não é uma coisa só. Eu acho que é mais ou menos que é uma mensagem que eu acho importante ser passada. Com relação a... Putz, eu até perdi a pergunta. Desculpa. Kinésio. Putz, é que eu não queria responder. É que... assim, putz, kinésio não tem evidência, né? A gente sabe disso. Putz, a gente está já cansado de bater, tem milhares de estudos e eles mostram que se colocar um band-aid dá na mesma. Mas, assim, eu vou ser sincero, tá? Eu uso em determinados casos bem específicos. Causa um conforto em determinado momento, assim. Mas, assim, eu vou te falar que é uma ou duas coisas, tá? Que eu falo assim, nossa, isso aqui vai causar conforto. E aí eu coloco... Mas eu tô pensando muito mais no conforto e talvez não no princípio todo da kinésio e tal. Eu fiz uso dos cursos, tá? Tem um tape que chama Dynamic Tape, que é um tape que é todo... Parece uma tatuagem australiana e tudo. Ele é mais elástico. E ele tem um pouco mais de função, assim. Ele dá para usar também em outras afecções que eu gosto. Mas, assim, tá, pessoal? Essa é uma briga muito grande sobre literatura e prática clínica, né? Talvez, se vier um fisioterapeuta aqui, vai chegar um outro fisioterapeuta com uma abordagem e vai falar assim, mas na minha prática clínica, tal, não sei o quê. Não, legal. Não, em ciência, esquece. Não, esquece. Nenhum dos dois tem evidência, tá? Não tem. Tipo, não é melhor. Aí, por exemplo, pensando em recuperação, quando a gente fala em ventosa é um negócio que o Phelps estava usando lá e a gente não tem ciência, né? Mas se pensar em recuperação é muito engraçado, porque você entra lá no ranking das coisas que tem mais evidência em recuperação, tá? Em ciência. E aí eu não estou falando de percepção só, tá? Quando a gente faz um estudo para ver o que recupera e o que não recupera, a gente tira sangue, a gente vê CPK, a gente vê todas as funções ali para ver se o cara recuperou ou não, mais a percepção do cara, que é óbvio que ela faz sentido, ela é importante. Quando a gente vê esse ranking, a gente vê que massagem é o número 1. Aí depois vem eletroestimulação, depois vem... eu não lembro agora, mas depois tem bota e depois a banheira, sabe? Ou seja, mas o que a gente mais vê é o cara usando banheira, ventosa, por quê? Porque tem marketing em cima disso tudo, né? E assim, a sensação, por exemplo, você entrar numa banheira de gelo, não sei se vocês já entraram, lá na minha clínica eu tenho uma banheira de gelo lá, é gostoso, você sai da banheira de gelo, você fala, nossa... Né? Uau, caramba, que sensação gostosa. Mas assim, você vai ver as evidências. Tem um estudo bacana, eu sei que eu estou passando rapidinho. Tem um estudo bacana que mostra os caras na Austrália, eles pegaram uma banheira de gelo, uma banheira com sais
que eram sais de recuperação, uma banheira normal com água normal e uma banheira de gelo. Faziam um treino de força todos juntos, cada um entrava em uma, saía, sangue, CPK, percepção de esforço, 24, 48 horas. E circulava em todas as banheiras, né? Todo mundo. No final, o que mais recuperou foi a banheira de gelo e a banheira de sais recuperatórios, que na verdade eram sais normais, que os caras mentiram. Eles delegaram, o cara falava assim, ó, isso aqui são sais que recuperam, você vai se sentir super bem e tal, não sei o quê. Teve uma recuperação muito melhor que as outras duas banheiras. Tanto essa como a de gelo. Ou seja, é placebo. Então o gelo ali, nesse estudo, ele foi como placebo. Aí o que os caras da banheira de gelo vão falar que, putz, talvez ali a temperatura, o tempo de que você se expôs, tudo. Aí você vai achar alguns estudos mais interessantes que podem falar que sim, tem uma evidência, ou que não. Mas eu estou querendo dizer assim, essas intervenções, elas têm muito placebo envolvido. Muito placebo envolvido. E muito ritual envolvido também. O ritual é muito importante nessas horas. Não, influencia 100%, mas é o que eu te falei. A gente tem uma plausibilidade, tem uma teoria interessante, a gente usa. Aí depois a gente testa. E só que isso acontece no esporte de uma maneira maior ainda. O esporte é muito pior, você não tem ideia. Quem gosta de ciência e vai ver um evento esportivo, fica de cabelo em pé, fala, meu, não é possível, os caras estão fazendo isso agora. Mas assim, de novo, tem uma influência de placebo, o cara está se beneficiando, se você pensar assim, todo o ritual de fazer e tal, e não sei o quê. Mas, se você pensar eticamente, se eu tiver um ritual que eu posso fazer, e eu posso usar o ritual, eu posso usar o efeito placebo, mas de uma coisa que eu sei que é melhor que placebo na ciência, eu vou usar isso. Eu sou obrigado a usar isso por causa da minha ética profissional. E não usar uma coisa que é só placebo, entendeu? Tô no meio de uma prova longa, daí eu coloco uma tape. Você acha que dá uma segurada na. A sua cabeça vai melhorar bastante, né? Você colocar. Entendeu? Pois é. Mas isso é uma percepção e isso entra no efeito placebo. Você vai amarrar, você vai se sentir bem e provavelmente sua cabeça está agindo a seu favor nesse momento. Você fala, nossa, tá bem mais preso aqui, nossa, tá indo bem. Se for um desconforto leve, talvez você consiga, né, trabalhar. Se for uma lesão, dificilmente ele vai obter algum resultado, entendeu? Dynamic. Ah, peraí, online aqui, peraí. O Alessandro Massaini, lá de Minas, que acabou de fazer o Leme Apontal, ele perguntou, não fez 15, ele perguntou se a braçada ampla, a recuperação aérea, se for uma braçada mais ampla, isso é melhor ou pior para o ombro? Depende, né? Depende, né? Primeiro depende do gestual dele. Mas assim, o que a gente nota é que o braço tem que, principalmente maratonista aquático, quanto mais você conseguir relaxar esse retorno, melhor, né? Você já vai ter que você tem um gasto energético grande, você tem uma ciclagem grande, quanto mais relaxado, melhor. Agora, cadência, eu uso cadência, por exemplo, se dá mais braçada ou menos braçada com dor, por exemplo. Isso é uma coisa que eu uso. O cara tem dor, às vezes eu falo para ele aumentar um pouco a cadência naquele momento para melhorar a dor e tudo mais. Agora, qual é o contexto? Por que ele quer dar a braçada mais ampla, entendeu? Se for para ser mais eficiente, beleza, mas se isso vai ter relação com lesão ou não, se ele fizer uma transição adequada, não tem problema, né? Agora, se ele não fizer, isso é muito parecido com o cara que vai correr na ponta do pé lá, ou no médio pé ou no calcânio. Ele vai mudar esse contato inicial da corrida. Pô, é muito tempo de adaptação para você poder chegar nisso, entendeu? Então, eu colocar um five fingers no meu pé aqui, sem tênis, aquelas meinhas, e sair correndo, eu vou machucar fatalmente. Por mais que você possa provar para mim que é melhor. Mas para eu chegar lá, eu vou ter que ter uma adaptação grande, entendeu? Então, a recuperação de braçada é a mesma coisa. Qual é a melhor? Depende. Para quê? Para performance, para lesão, entendeu? E onde, como e por quê, né? Eu costumo dizer assim, essa parte, o estilo perfeito para performance, o técnico vai chegar e falar, olha, para você, eu prefiro que você faça assim, assim, assado. Vamos fazer uma adaptação curta. Alex, o que você acha? O objetivo é performance, entendeu? Ele não tem dor no ombro, manda ver, né?
Não, o Alex, só complementando, né? Você falou primeiro a gente faz, depois vai para o estudo, porque é muito difícil esses estudos com esporte, porque é o lance da banheira. Um estudo fica 10 minutos na banheira de gelo, outro estudo fica 20 minutos, e aí ficam resultados muito discrepantes, né? Então, daí é difícil pegar todos aqueles estudos, cada um de um jeito, e colocar na prática. Então, você vai direto para a prática, né? E vai ver o que vai dar depois, né? Eu entendo você, mas eu fico pensando assim, até hoje, de todos os estudos que a gente tem de gelo, e são milhares, a massagem é melhor que gelo. Não, então, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu entendo, mas é que nem você falar de medicação, e aí a gente vai entrar num ponto meio que pode ser meio contra, que aqui no Brasil agora a coisa tá complicada. Mas assim, antes de você aprovar um medicamento, qualquer medicamento, ele tem que passar pelo crivo da ciência, ele não vem pra gente e a gente depois testa. Entendeu? Isso não faz efeito. Porque imagina se de repente eu descubro que o gelo para determinada pessoa pode fazer muito mal, entendeu? Eu tenho que ter um estudo controlado para poder falar, olha, pô, isso aqui adianta ou não. Ou pelo menos, ó, não adianta, mas não melhora. Mas dentro do tripé da prática baseada em evidência que a gente usa, pensando em ciência, a preferência do atleta, ela conta, entendeu? Ela conta, sim. Então o cara vira para mim e fala assim, tudo bem, eu sei que não é melhor do que, mas eu quero ir no gelo. Beleza, você tem a preferência do atleta. Mas eu tenho que testar antes, entendeu? É o ideal, né? O mundo ideal seria testamos e depois passamos. Pô, é difícil testar? Difícil. Faz todos os testes possíveis e imaginários e aí fala, ó, chegamos à conclusão. A banheira de 12 minutos com tal temperatura é o melhor. Pessoal, para vocês, se vocês quiserem usar a banheira com tal temperatura, com tal tempo, vocês vão usar. Isso vai demorar um tempo? Vai demorar um tempo, mas você está protegendo o atleta. Na verdade, é um sistema de proteção quando a gente fala estudo, né? A gente está protegendo. É que a gente tem que lembrar sempre que a gente tem um fator econômico muito grande envolvido em tudo isso.